Eu acho que falta realmente é a medalha olímpica, porque eu cheguei número 1 do mundo 2 vezes, fui campeão de Grand Slam, então para completar realmente, eu acho que seria ou um título de Copa Davis ou uma medalha olímpica. O fato de eu ter chegado número 1 do mundo pela primeira vez na história, todo mundo sabe que isso não acontece da noite pro dia. O pessoal também sabe que o Guga vem a cada não sei quantos 100 anos, 200 anos. Eu passei momentos dificílimos no começo da minha carreira. Eu fui para a Itália, fiquei 3 meses lá, com uma passagem de ida, uma de volta. Eu vendi almoço para pagar o jantar. Eu vendi jogo? Não vendi jogo. Difícil você achar que vai chegar o Guga agora. Você vê os Estados Unidos, o tanto que é difícil com a estrutura inteira que eles têm de fazer um outro jogador de nível alto. A Fórmula a gente praticamente não tem, é difícil, porque senão esses países teriam já outros caras, como você falou, né, batendo nadando na quadra central. Então, assim, é difícil também falar sobre isso. Eu acho que as pessoas de fora, às vezes, do tênis, que aí vem lá tudo que a gente conversou da mídia, dos jogos serem transmitidos, que às vezes não tem tanto conhecimento assim do tênis para nós duplistas, o que a gente fez relacionado ao Guga. Eu depois que foi uma diferença grande, depois que eu fui campeão de Roland Garros e Wimbledon, né, depois de Wimbledon, quando eu cheguei a 1 do mundo, quando eu chegava no posto de gasolina, o cara, você é o Marcelo Melo do tênis? Eu sou. Então, atingiu pessoas que não estão ligadas diretamente ao tênis. Né? E por quê? Passou mais na televisão, é um torneio tradicional, teve inúmeras outras coisas que me levou. Mas é difícil você querer que cheguem outros jogadores a número 1 do mundo, a ganhar o Wimbledon, para poder chegar nesse cara do posto de gasolina. Na simples, às vezes, se ele for na semifinal, já chega nele. Então a gente precisa de mais. Que a pressão que a gente faz por esse novo Guga, a gente, imprensa, a gente, público leigo, é maior do que a pressão que existe entre vocês mesmo, na comunidade do tênis? Eu acho que a questão da imprensa, assim, colocar pressão, eu acho que é normal, vem da imprensa esse tipo de pressão, de como a gente tem outras inúmeras pressões quando a gente joga Copa Davis, quando a gente joga torneios que a gente deveria ter ganho, ou a gente acaba perdendo. São lições que a gente tem que aprender na carreira. Né? Logicamente, quando você é mais novo, igual o Thiago Wilde, às vezes você patina um pouco, dá muito valor, mas o principal é você saber que você está no caminho certo, que você vai fazer de tudo, porque se lidar, vai ter gente que fala bem, vai ter gente que fala mal, é difícil você gastar muito tempo com isso. Sua carreira, você acha que você passou do auge, você ainda está no platô do auge, você está descendo do auge? Como você vê o momento da sua carreira hoje? Olha, eu ainda acho que eu estou jogando no alto nível, né? O torneio ATP paralisou, a gente acabou de ser campeão de um 500, né? A gente jogou um jogo de quase 2 horas e meia, se não me engano, 3, então o condicionamento físico ainda tá realmente bom. Eu acho que não sei o que vai acontecer depois que a gente voltar, mas eu ainda acredito que a gente possa fazer bons resultados em torneios grandes, né? Eu venho treinando de uma maneira boa, de qualidade, né? A gente vai aprendendo a treinar com o tempo também, isso é uma diferença enorme do juvenil. Às vezes o juvenil adora falar que ficou 3 horas na quadra, mas realmente treinou 1 hora e meia, e com o tempo, com a experiência, você passa a ficar 1 hora e meia na quadra e você treina 1 hora e 20, né? Você não desperdiça tempo em quadra. Então a gente vem programando muito bem os treinos para manter o nível, para evitar, logicamente, lesões, vai ficando mais velho, você tem um risco maior. Né? Mas eu acredito que ainda com essa vitória agora em Acapulco do 500, um torneio duríssimo que a gente ganhou, comprovou que a gente ainda tem chance de fazer grandes resultados. A gente vê muito atleta que quando para, tá arrebentado. E aí não consegue jogar mais pro resto da vida, não consegue correr, não consegue andar de bike, porque deu tudo na carreira. Quando você parar, você vai ter condição de continuar brincando de tênis, praticando esporte, e se isso de alguma forma te preocupa, assim, você pensa, não vou me arrebentar agora, porque tem um resto de uma vida de ex-atleta pela frente. É difícil você mensurar isso, né? Até o seu limite qual é. Mas assim, a maneira que a gente, hoje em dia, comparado com anteriormente, por que eles perguntam, por que tem tanto tenista jogando mais velhos hoje? Eu acho que a recuperação, a fisioterapia de hoje, eu acho que todo o estudo que a gente tem de como treinar melhorou e evoluiu como era antes. Eu viajo com fisioterapeuta particular, eu e o Kubo, a gente divide um
fisioterapeuta, junto com o Vavrinka também. Então a gente tem sempre uma recuperação feita particular, o cara sabe realmente onde você está melhor ou pior, isso evita lesões, isso te deixa melhor para treinar. Então a gente tem que ir dosando com o torneio, dosando com o treino, dosando com a idade. Não adianta a mesma coisa você achar que eu vou treinar a mesma quantidade que o Zverev treina, por exemplo. É praticamente impossível. Ele tem 23 anos, eu tenho 36. Né? Mas eu treino o que é específico para mim e eu ainda venho em constante evolução. Eu queria que você fosse só um pouquinho mais longe. Tóquio é a sua última chance de uma medalha olímpica ou você pode ir até os 40 e jogar a próxima? Onde é a próxima? É difícil falar que é a minha última. Eu acho que a gente tem na próxima condições plenas de ter uma medalha olímpica. Eu acho que o Bruno, a gente ainda vem jogando em alto nível. A gente vai ter tempo para treinar ainda, mesmo na Olimpíada sendo ano que vem. Eu acho que ainda está num prazo no qual a gente tem, não sei se realidade é a palavra correta, a gente tem reais chances de ter, né? Daqui a 4 anos a gente não sabe se programar nessa idade, daqui a 4 anos onde a gente vai estar. Quais as metas, assim, o que falta você atingir, de tudo que falta, o que é o que você mais quer? Eu acho que falta realmente é a medalha olímpica, porque eu cheguei número 1 do mundo 2 vezes, fui campeão de Grand Slam, então para completar realmente, eu acho que seria ou um título de Copa Davis ou uma medalha olímpica. Eu acho que a realidade está mais para ter uma medalha olímpica do que realmente um título de Copa Davis. Quero, na verdade, fazer a mesma pergunta com relação à sua relação com o Bruno. Assim, eu sei que é uma coisa que você fala sempre, mas, de novo, a gente está fazendo uma entrevista para um público mais amplo. Vocês escolheram jogar com parceiros diferentes. A gente sempre fica naquela sensação, por que eles não jogam juntos e treinam para a Olimpíada? Como que vocês mantêm uma relação muito antiga, que é mais fácil de desgastar também? Como que vocês fazem esse meio termo, assim, de serem adversários, serem colegas, serem amigos há muito tempo? Eu e o Bruno, como todo mundo já sabe, a gente conhece desde pequeno, a gente jogou os torneios juvenis, né? A gente tem uma relação não só tenística como familiar, né? Todo mundo, a gente tem amigos em comuns, quando a gente volta do Belo Horizonte, a gente conta do Belo Horizonte, a gente viaja, acaba pegando o mesmo voo junto. Eu e o Bruno, quando a gente jogava junto, a gente sabia separar muito bem disso, né? A questão da carreira profissional, da questão do tênis. Eu acho que focando, por exemplo, nas Olimpíadas, a gente tem uma abertura maior de sentar e conversar quais são os melhores planejamentos, né? Quais são as melhores coisas para fazer, porque é um objetivo muito importante para o Bruno também, né? E a gente ter essa abertura dessa amizade acaba ajudando a botar mais, deixar mais claro, porque às vezes pode ficar um pouquinho receoso, mas não tem muito disso comigo e com o Bruno. E vocês estão... O planejamento de vocês, acho que era chegar a jogar torneio antes da Olimpíada juntos, né? 2 torneios, né? E agora, vocês já conversaram para o ano que vem? Nem adianta muito, né? Agora é difícil, né? A gente não sabe nem quando a gente vai voltar a jogar, se vai voltar esse ano, se vai voltar ano que vem, mas, logicamente, quando a gente tiver uma definição de quando voltar ao circuito, a gente vai sentar e conversar para colocar, que eu tenho certeza que é um grande objetivo para o Bruno também. Como é a sua relação com os caras maiores do tênis de simples, né? Nadal, Federer, Djokovic? Eles são os caras tops e você também é um cara top. Só que, de forma geral, historicamente, o tênis ele privilegia o simples. Se a gente perguntar no mundo, o número 1 de simples é mais conhecido que o número 1 de duplas. Como é a relação entre vocês? Vocês se veem como iguais? É normal a relação. A gente encontra direto, eles jogam dupla também. Eu acho que o fator de serem mais conhecidos a simples contra a dupla espontaneamente por causa das transmissões, né? A gente vem pedindo a ATP, a gente vem negociando para aumentar as transmissões das duplas, e o que vem acontecendo, né? Se você vê em 2018, 2019, provavelmente passou, 5 jogos meus durante o ano, se não me engano, não sei se foi 2015 ou 2017, passaram mais de 40, logicamente pelos resultados nos Grand Slams, acabou jogando mais,
mas a gente tem transmissão online dos Master Series agora, a gente tem vários jogos, a gente consegue ver a dupla mista na televisão, isso vem aumentando. Eu acho que o Federer uma vez falou que ele não gosta de diferenciar duplista de singlista, ele acha que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua dificuldade. A dupla virou um jogo muito dinâmico hoje, completamente diferente quando eu comecei. Então, assim, tanto que tem vários torneios, por exemplo, como o Indian Wells, que dos top 20, o Alexandre pode falar também, dos top 20, eu não sei, 17 ciclistas jogam e na maioria das vezes acaba duplistas sendo campeões, né? Então, assim, cada um tem as suas qualidades, cada um tem seus defeitos. Mas existe uma reverência deles por vocês, assim, ele te olha como um top... Esses caras de simples, eles te olham como um cara de top 10 ou existe um preconceito de ser menos dentro do circuito mesmo? Não acredito que exista preconceito dentro do circuito entre simplista e duplista. Porque é estranho ter um preconceito de uma coisa que às vezes não é tão clara, né? O singlista, eu tenho preconceito com o duplista, então vai lá e ganha deles 100%, eles não vão fazer isso. Então é difícil ter essa visão. Eu não tenho essa visão que o singlista tem preconceito de duplista. O Brasil perdeu o Brasil Open, né? A gente tem o Open, ele cresce, enquanto isso o Brasil Open acabou, e aquele monte de challenger que o Brasil tinha deu uma reduzida, né? O Brasil Open virou um challenger pequeno e um monte de challenger grande não existe mais. Quanto isso é ruim para a formação, para a divulgação do tênis entre o público brasileiro, né? A chance da gente ver vocês jogando, ver atletas de alto nível, se inspirar nesses atletas, de viver o mundo do tênis, e a chance de um monte de garoto ganhar pontuação, ganhar dinheiro, garoto brasileiro. Para você, isso é ruim? Logicamente afeta, né? A gente, quanto mais torneios no Brasil, melhor, né? Mais fácil de viajar, você não tem que ir para o exterior, você não tem que gastar em euros, especialmente da maneira que o dólar está agora. Fui tomar um café ontem no Starbucks com um sanduíche de R$100, por exemplo. Então imagina para um cara que está viajando para jogar um torneio, que tem que bancar o hotel, tem que bancar a passagem, tem que bancar a alimentação. Então, assim, realmente torneios no Brasil fazem falta, e você vê que os espanhóis, quando tem torneio em casa, eles podem jogar inúmeros torneios em Portugal, a gente ia de trem de um para o outro. Isso, logicamente, dificulta, mas a gente também tem que entender o lado monetário. Então, realmente muito difícil organizar um torneio. Quando a gente vai viajar, fazer mochilão e tal, a galera diz que quem converte não se diverte, que você tem que pensar, você tem X dinheiros em dólares e você gasta o dinheiro em dólar que você tem. Se ficar convertendo, você tá danado. Agora, pior, você ainda converte? Depois de tanto tempo vivendo em dólar? Pô, acabei de falar que eu fui tomar um café, eu comi eu vou até te falar meu café, foi um café com leite, no Starbucks, um cappuccino, né? Um cappuccino, um sanduíche tipo misto, e uma garrafa de suco de laranja deu R$89. Então, mas você converte sempre ainda? Qualquer compra que você faz, você... Se eu tivesse convertendo, já estaria no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Não dá. Realmente, assim, igual você falou, eu ainda consigo, logicamente, manter aqui pelo que eu fiz, né? Então, mas no normal, eu estava conversando até com o time, com o Zverev lá e com a família dele, de um brasileiro que vem de férias agora. Como é que ele faz para vir de férias? Porque você vai tomar um expresso a R$10, vai tomar qualquer coisa agora, assim, tem menos do que... Assim, realmente, para quem vem de férias, é dureza, mas não dá para ficar convertendo, senão não dá. Não, voltando para o tênis, é um problema não existir os campeonatos, e eles já não existem, assim. Dessa forma não está sendo resolvido. Existe um problema para se resolver. Como você acha que esse problema pode ser resolvido? Agora é difícil falar muito, né? Eu acho. Com muito incentivo, de repente incentivo do governo, patrocinadores voltando, nomes grandes vindo jogar, de repente o Rio Open impulsionando outros torneios, de repente na sequência, né? Torneios menores antes, torneios maiores depois. Mas é difícil realmente falar o que realmente a gente precisa para voltar aos torneios. No fundo, vai cair no dólar. Né? Você vai fazer um torneio de $50 mil, só de premiação você já começa com R$250 mil.
O Alexandre, de repente, pode saber um pouquinho mais sobre quanto custa para organizar um challenge, mas eu imagino que se organizar um challenge do jeito que está o dólar agora, você vai gastar um dinheiro que às vezes você não consegue viabilizar com o patrocinador. Você ganhou grana jogando tênis, assim, você conseguiu ter uma boa vida. Você se vê como uma inspiração para essa molecada jovem, e você fez isso nas duplas, que é o que você estava falando, não tem tanta visibilidade, mas você conseguiu oferecer uma vida legal para você e para sua família e para as pessoas que trabalham contigo. Isso pode ser uma inspiração para mais brasileiros serem duplistas? Eu espero que a minha carreira, no geral, sirva de inspiração, não só para um tenista jovem hoje duplista. Eu acho que ele tem que pegar a minha carreira como inspiração para investir nele na simples, se for o caso, na dupla, das coisas que eu fiz, das coisas que eu poderia ter feito melhor ainda. Né? Eu acredito que eu fiz coisas boas, outros jogadores fizeram outras coisas boas, então esses juvenis de hoje tem que pegar o que cada um fez de bom para botar na carreira dele e aprender com os erros que a gente fez na nossa, né? Assim, eles vão encurtar o caminho. Isso é o que eu sempre quis passar na época que a gente joga a Copa Davis, os juvenis que estão vindo, né? Essa troca de experiência eu acho que tem mais valor que dinheiro. Né, eu tô na top 10, sei lá, 5, 7 anos, jogando dupla há 12 anos, então eu tô no dia a dia no circuito, as coisas que eu tô aqui com os velhos também eu acompanho aqui com um cara novo, faz um circuito para passar para eles. Eu espero que essa inspiração que eu consegui fazer saindo de Belo Horizonte nas duplas, eles possam também fazer nas simples. Já que o Demetrio falou de dinheiro, eu queria te perguntar se vou entrar num assunto um pouquinho mais espinhoso. A questão do que aconteceu com o Feijão. Independentemente dele ter sido pego ou não, ainda está na corte de arbitragem, ele deu uma entrevista antes pro Quintela, falando que assim, ele entendia quem aceitava esse tipo de proposta, porque o dinheiro nos futures é muito pequeno, os prêmios são baixíssimos, e assim, o que ele quis dizer é o seguinte: se você entende um cara que vai ralar a semana inteira para de repente ganhar $1.000 e poucos, se ele for campeão, e de repente na primeira rodada chega um cara que te oferece 15 mil para perder uma partida. Então, com essa parte você concorda? A tentação é muito grande para quem não está tendo uma maneira de continuar se mantendo no esporte, não conseguir se bancar viajando. Então a tentação é grande e tem solução para isso? A tentação, lógico, é grande. A pessoa recebe R$900, o cara oferece para roubar um banco a 15 mil. Lógico que ele vai querer ir lá. A minha filosofia de vida é sempre assim: o que é certo e o que é errado. A tentação, ela é de receber uma proposta de dinheiro como uma aposta, o que é errado. E tem tentação de droga, de cara que te oferece droga, tem tentação de eu ir numa loja de carro comprar um carro de 700 mil. A minha filosofia que eu sempre tenho que fazer é o que é certo e o que é errado, independente da tentação. É legal fazer aposta? Não, é ilegal. O cara pode oferecer 1 milhão. O cara chegar a oferecer 50 milhões por Federer e entregar um jogo, ele vai entregar? Não vai. Então, assim, pela moral e pela limpeza do esporte, é a mesma coisa do doping. A tentação de fazer um doping todo mundo tem. Que o cara vai jogar melhor, vai lesionar menos, vai chegar mais nas bolas, vai jogar o tempo que for. Mas e aí? É certo ou errado? É errado. Então, independente da tentação que for, é errado e ele está pagando por isso. Tem alguma coisa que a ITP ou ITF, enfim, possa fazer, na sua opinião, para pelo menos diminuir essa tentação? Ou diminuir, assim, para diminuir a oferta para esse tipo de jogador, para limitar não sei, tentar evitar que essas propostas aconteçam, caso sejam feitas? Um dos caminhos que eles acham que pode acontecer é aumentar o prize money, para não ser tão tentador assim, mas nas proporções que acontecem em futures é muito difícil de chegar. Eu acho que teria que seguir mais pela ética do jogador, mas ao mesmo tempo você acaba, o cara tá vendendo almoço para pagar o jantar, o cara chega e oferece 15 mil pro cara, ele aceitar, mas tá errado.
Né? Não é porque você ganha um salário mínimo, você pode entrar no supermercado e pegar a inteira e levar para casa. É difícil, logicamente é difícil. Eu passei momentos dificílimos no começo da minha carreira. Eu fui para a Itália, fiquei 3 meses lá, com uma passagem de ida e uma de volta. Eu vendi o almoço para pagar o jantar. Eu vendi jogo. Às vezes eu comi um pedaço de pizza no almoço para poder jantar 2. Fiz isso várias vezes com outros vários jogadores. Então, assim, eu acredito que você fazendo as coisas certas, buscando o seu caminho, você não precisa fazer nada errado e você tem que estar em paz com o que você conseguiu. Não adianta você também querer ter a melhor vida do mundo, sendo que você não foi capaz ou não conseguiu chegar lá. Você tem que estar confortável com a sua vida, independente. Você não precisa ser... É o que eu falo, nós brasileiros. Eu acho que nós brasileiros, a gente vive muito bem pelas condições de vida que a gente tem. Você não precisa ser multimilionário para ser feliz. Eu acho que o brasileiro tem essa característica. A maioria dos brasileiros vive muito bem com pouco. Então você não precisa vender um jogo para você ser feliz. Né? Se você está com a família de saúde, olha aí a saúde que a gente está vivendo hoje. Tanto que não vale nada dinheiro praticamente hoje. Então, assim, eu sempre levo o que é correto e o que é errado. O circuito sabe quem são as pessoas que fazem, que tentam assim, tipo, é uma sensação contínua de que esse risco existe, de você olhar o resultado do jogo e falar, será que esse cara se vendeu? E ao mesmo... Só em nível mais baixo. No nível médio, nível nem médio, um pouco mais. Acontece, eu acho, 90% em Future, que é onde os torneios pagam realmente muito pouco. Um cara de nível ATP é muito difícil ele vender um jogo, eu acho, porque a tecnologia que está tendo hoje em dia, acompanhamento, tudo sobre aposta é muito online, é muito assim, saiu um pouquinho fora do padrão, já é suspeita. E um cara que vai jogar um jogo, vai ganhar $50 mil se ele for campeão, se ele ganhar o jogo. O cara, para vender uma aposta, ele vai ter que dar $500 mil. Então é um negócio que fica assim, ele não vai fazer. Improvável. E aí, assim, você falou de ser correto, né? A gente vive... Aprende-se, você é um cara correto, só que para passar isso adiante, você precisa conversar e você precisa ser exemplo, né? A gente pensando no tênis brasileiro, se a gente pensar, sei lá, na natação, os nadadores, eles têm contato com o César Cielo num campeonato, ou numa competição, ou num treino, e ali eles aprendem com o César Cielo, eles usam o cara como exemplo, eles têm um espelho que de fato reflete a imagem ali. Como que você, fazendo parte de um circuito que tem um monte de gente, que quem está embaixo não entra, ou seja, o número 500 do mundo, você encontra esse cara, você vê esse cara poucas vezes, como que você pode ser esse exemplo na prática para esses, principalmente para o tênis brasileiro, assim, para que esses caras aprendam contigo e te tomem como referência? Do Brasil é a Copa Davis. Por isso que como eu falei antes, eu sempre apoio a CBT ao máximo a levar o maior número possível de jogadores juvenis para a Copa Davis, especialmente quando é no Brasil, que é o momento que a gente possa conversar com eles e passar toda essa experiência. Eu já tenho grupo com os juvenis de Copa Davis passados, que eu converso com eles durante os torneios, o que eles estão fazendo e etc, para passar essa experiência. É a única maneira básica, né? Muitas coisas que eu aprendi foi vendo os tops que eles faziam e até hoje eu aprendo com eles. Então, assim, para mim não tem desculpa quando você vai pelo caminho não é o caminho do mal, de fazer a coisa errada. Né? Todo mundo tem a opção de fazer a coisa certa. Normalmente acerta um pouco mais difícil ou é mais difícil, né? Por isso que às vezes as pessoas acabam indo pelo caminho errado, que normalmente é o mais fácil. Falando rapidinho pós-carreira, você falou muito da sua ajuda como ao Zverev como um cara que, quase um treinador. Eu não vou falar que você é treinador dele, porque você não é, mas você tem esse perfil. Você já começa a pensar se dá para ser treinador um dia, o que você quer fazer, como que você vai ajudar o tênis? Com certeza eu vou ficar envolvido no tênis, né? Não tem como eu fugir disso. Minha vida inteira eu só fiz praticamente tênis. Eu acho que um lado como treinador eu gostaria de aproveitar toda essa experiência, todas essas coisas que eu convivi no tênis, tudo que eu presenciei, tudo que eu fiz para passar para outros tenistas. Gostaria, logicamente, de permanecer no Brasil. Quem sabe, vamos ver. É difícil planejar agora, não sei ainda o dia que eu vou parar,
quais vão ser as minhas opções, mas realmente eu gostaria de ser treinador. Não sei se vou viajar tanto quanto hoje, né, que hoje eu viajo mais, mas de repente se eu viajar metade, para mim já vai estar bom. Agradeço, se cuida. Beleza, pessoal. Saúde para a família. Um abraço. Obrigado aí, um abraço para todos. Se cuidem aí também. Eu acho que é bom passar por isso, sair mais forte. Nós estamos tendo momentos para pensar nas vidas, saber que tem outras coisas que a gente tem que dar mais valor. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Wow.